Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Meu nome é Teresa, tenho 45 anos, e vivo em Lisboa com meu marido, Manuel, e o nosso filho, Diogo, que já tem 23 anos. Nossa vida é simples, mas cheia de pequenos detalhes que, às vezes, fazem toda a diferença. Naquela manhã de domingo, acordei cedo. O sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde eu já tinha preparado café. Pão quente da padaria da esquina, queijo fresco e uma cafeteira fumegante espalhando o cheiro forte que tanto me confortava. Lisboa sempre parece mais calma aos domingos, e eu gostava de aproveitar esse silêncio. Enquanto eu me perdia nos meus pensamentos, olhando pela janela e vendo ao longe um pedaço do Tejo, ouvi passos apressados pelo corredor. Era o Diogo, com aquele ar elétrico que só ele tinha. O cabelo meio despenteado, mas os olhos brilhando de uma ideia nova. Mãe, já pensou em como poderíamos economizar mais água no banho? Ele perguntou, sem sequer dar bom dia. Olhei para ele, surpresa, e não consegui evitar uma risada. Economizar água. No banho. Ora, filho, tu sempre aparece com cada coisa. Mas ele não riu. Pelo contrário, parecia levar aquilo muito a sério. Sentou-se à mesa e começou a explicar que tinha visto um vídeo na internet sobre pessoas que usavam temporizadores no chuveiro. Assim, conseguiam controlar o tempo debaixo da água e gastar menos. É só imaginar como uma corrida, mãe. 5 minutos e pronto. Não dá para ficar lá dentro cantando o fado inteiro, mas funciona. Fiquei a olhá-lo, meio divertida, meio confusa. Ele tinha razão, as contas de água estavam cada vez mais altas, e eu já me preocupava com isso há algum tempo. Mas, mesmo assim, imaginar um cronômetro dentro do banheiro parecia-me engraçado. Diogo, às vezes acho que tu tens cabeça de cientista. Sempre a inventar algo novo. Ele sorriu com orgulho e respondeu: Não é invenção, mãe. É só olhar para o que temos e melhorar um pouco. Pequenas mudanças podem salvar o mundo. Naquele instante, percebi algo diferente. O meu filho já não era mais aquele menino que precisava de mim para tudo. Ele se tornará um homem, cheio de ideias e determinação. E isso mexeu comigo de uma forma especial. O Manuel, meu marido, entrou na cozinha pouco depois, ainda sonolento, coçando os olhos. Sentou-se, pegou uma fatia de pão e, ouvindo a conversa, apenas murmurou: Ah, esse teu filho ainda vai pôr um motor no chuveiro. Rimos todos. Mas, no fundo, senti um aperto no peito. Manuel sempre foi prático demais. Nunca ligava para detalhes como economizar água ou eletricidade. Já o Diogo, ele olhava para o mundo com outra perspectiva. Enquanto o dia seguia, não consegui parar de pensar naquela proposta. Um temporizador no banho. Parecia tão simples, quase ridículo, mas, e se funcionasse? E se realmente pudéssemos economizar e ensinar outros também? À noite, quando me deitei, ainda me peguei sorrindo ao lembrar da expressão confiante do Diogo. Eu o conhecia bem. Quando ele colocava algo na cabeça, nada o fazia desistir. E, por alguma razão, senti que essa seria apenas a primeira de muitas mudanças que ele ainda traria para nossa vida. Mas o que eu não sabia, naquela manhã aparentemente comum em Lisboa, era que aquela pequena ideia, tão banal aos meus olhos, se transformaria em algo muito maior. Algo capaz de mexer não apenas com as contas da casa, mas com o coração de todos nós. Na segunda-feira seguinte, quando acordei, encontrei o Diogo já ocupado no banheiro. O som das ferramentas e da água ligada misturava-se com a sua voz cantarolando baixinho. Bati na porta, curiosa. Diogo, o que estás a aprontar aí dentro? Ele abriu um pouco a porta, com o cabelo despenteado e as mãos molhadas, mostrando um pequeno aparelho de plástico com visor digital. Pronto, mãe. Instalei o temporizador no chuveiro. Agora vais ver como funciona. Confesso que fiquei meio assustada.
Nunca tinha imaginado algo assim na minha própria casa. Parecia coisa de laboratório, e não do nosso simples banheiro em Lisboa. Mas ele insistiu para que eu fosse a primeira a experimentar. Entrei no banho com certa hesitação. O aparelho fazia um bip suave quando a água começou a cair. 5 minutos. O visor marcava. 5 minutos inteiros para me lavar, pensar, relaxar. Tudo em ritmo acelerado. No início, senti-me numa corrida contra o relógio. Era estranho, como se cada gota contasse mais do que nunca. Lavei o cabelo depressa, rindo sozinha da situação. Aos 3 minutos, o visor piscou, avisando que o tempo estava a passar. Aos 4, já me sentia numa espécie de competição interna. Será que consigo terminar antes do último bip? Quando finalmente saí, com o cronômetro a apitar, percebi que estava a rir como uma menina. Diogo esperava do lado de fora, ansioso pela minha reação. Então, mãe? Perguntou. Foi engraçado. Parecia uma maratona no banho. Ele soltou uma gargalhada satisfeita, como se tivesse vencido uma grande batalha. Durante aquela semana, todos em casa aceitaram o desafio. Até o Manuel, que de início tinha feito pouco caso da ideia, acabou por tentar. No primeiro banho, saiu reclamando. Não dá nem tempo para acabar de cantar uma moda inteira. Mas depois, riu de si mesmo e admitiu que a experiência até o fez sentir-se mais leve. Com o passar dos dias, comecei a notar algo curioso. Não era só a conta da água que diminuía. Havia uma leveza nova na nossa rotina. De repente, cada banho transformava-se em motivo de riso, de brincadeira, de partilha. Eu e Diogo trocávamos olhares cúmplices sempre que ouvíamos Manuel resmungar no banheiro, tentando ganhar segundos extras antes do alarme tocar. Uma noite, enquanto preparava o jantar, uma sopa de legumes bem portuguesa, o Diogo entrou na cozinha e disse, sério. Sabes, mãe, se todos fizessem pequenas mudanças como esta, o mundo seria diferente. O problema é que as pessoas acham que só grandes gestos fazem diferença. Mas são os pequenos que contam. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Vi nele não apenas o meu filho, mas um homem cheio de convicções. E dentro de mim nasceu um orgulho imenso, misturado com uma sensação estranha de esperança. No final da semana, ao abrir a conta da água online, quase não acreditei. A diferença era visível. Mostrei para o Manuel, que apenas levantou as sobrancelhas em surpresa. Pois olha, parece que o rapaz tinha razão. Senti uma alegria simples, mas poderosa. A ideia do Diogo funcionava. E mais do que isso, unia-nos de uma forma inesperada. No entanto, naquela mesma noite, enquanto arrumava a cozinha, ouvi o som do telefone do Diogo a tocar. Ele atendeu rapidamente, falando baixo, quase em segredo. Não percebi as palavras, apenas o tom sério da sua voz. Fiquei parada por alguns segundos, com o coração apertado. O que será que ele escondia? Naquela noite, depois do estranho telefonema do Diogo, fiquei inquieta. Ele tinha atendido rápido demais, falando em voz baixa, e assim que me viu no corredor desligou o aparelho, como se quisesse esconder alguma coisa. Não disse nada, mas dentro de mim cresceu uma pequena dúvida. Na manhã seguinte, precisei de um pouco de ar. Desci as escadas do prédio e fui até o pátio onde a minha vizinha Helena estava a estender a roupa. Helena era uma daquelas amigas que sempre sabiam escutar, mas também rir das pequenas tragédias do dia a dia. Bom dia, Teresa. Estás com uma cara pensativa. Bom dia, Helena. É que, sabes, o Diogo anda com umas ideias novas. Instalou até um temporizador no duche para economizarmos água. Ela parou de prender os lençóis e olhou para mim com um sorriso divertido. Ora essa! Enquanto meu marido só fala em comprar uma nova televisão, o teu filho pensa em salvar o planeta. Ri, porque era verdade. O Manuel tinha mania de se preocupar apenas com coisas práticas.
sem dar muita atenção às pequenas mudanças. Já o Diogo parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Contei a ela como estávamos todos a rir no banho, correndo contra o tempo, e como até o Manuel tinha acabado por se render. Helena achou graça e disse: se o meu João tentasse isso aqui em casa, eu juro que atirava o temporizador pela janela. As duas rimos, mas depois, de repente, senti-me séria. Falei baixo, quase como um segredo. Sabes, ontem ouvi o Diogo a falar ao telefone. Parecia, não sei, diferente. Como se escondesse algo de mim. Helena arqueou as sobrancelhas, curiosa. E já perguntaste? Não, ainda não tive coragem. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Ela pousou a mão no meu braço com ternura. Teresa, os filhos crescem. Às vezes têm segredos, mas isso não significa que sejam maus. Talvez seja algo simples, que ele ainda não se sente preparado para contar. As palavras dela confortaram-me, mas não afastaram a inquietação. Quando voltei para casa, encontrei o Diogo sentado na sala com os livros de engenharia espalhados pela mesa. Ele estudava com concentração, como sempre, mas havia no ar uma tensão que eu não conseguia ignorar. Mãe, olha só estas contas de água antigas. Se continuarmos assim, no próximo mês vamos pagar metade do que pagávamos antes. Disse ele, orgulhoso, mostrando-me papéis. Sorri, e senti novamente o coração aquecer-se de orgulho. Era impossível não admirar o esforço e a inteligência dele. Abracei-o, tentando disfarçar minhas dúvidas. À noite, Helena veio bater à nossa porta para me devolver uma forma que tinha emprestado. Manuel já dormia, mas o Diogo estava no quarto, outra vez ao telefone. Helena piscou-me o olho e disse baixinho: vais ver, isto não é nada. Amanhã vais rir de ti mesma. Assenti, mas quando fechei a porta voltei a ouvir a voz do Diogo, abafada pelo som da parede. Palavras soltas, rápidas, em tom preocupado. Não consegui compreender, apenas senti aquele friozinho de mãe que pressente que alguma coisa vai acontecer. Naquela noite, deitada na cama, fiquei a pensar no que a Helena tinha dito. Talvez fosse apenas a vida mudar. Talvez fosse só a juventude a trazer mistérios. Mas algo dentro de mim murmurava que aquele telefonema tinha muito mais a revelar do que eu podia imaginar. E mal sabia eu que, em breve, essa descoberta iria transformar o que parecia apenas uma brincadeira de economizar água em algo bem mais profundo. Naquela sexta-feira, resolvi preparar um jantar especial. Fiz bacalhau à Brás, o prato preferido do Manuel, e pus a mesa com mais cuidado do que de costume. Sentia que precisávamos de um momento de união, algo simples que nos lembrasse que, apesar das dúvidas que me atormentavam, ainda éramos uma família sólida. Quando chamei os dois para a mesa, o Diogo apareceu primeiro, carregando ainda o seu caderno cheio de anotações. Ele estava com um ar distraído, como se a cabeça estivesse longe dali, mas tentou disfarçar com um sorriso. Logo depois entrou Manuel, de camisa aberta e olhar cansado, mas sempre disposto a fazer uma piada. Sentamo-nos, e durante os primeiros minutos só se ouvia o som dos talheres e o cheiro forte do bacalhau a encher a cozinha. Até que o Manuel, tentando quebrar o silêncio, comentou: olha, Teresa, com esse temporizador novo do Diogo, agora até cantar fado no banho ficou difícil. Outro dia mal comecei a cantar Cheira Bem, Cheira Lisboa e já o apito estava a mandar-me sair. Eu e o Diogo caímos na gargalhada. O Manuel tinha esse dom, transformar qualquer situação numa piada. A leveza daquele momento aqueceu o meu coração. Por instantes, esqueci-me das minhas preocupações. Mas reconheço uma coisa, continuou Manuel, fingindo seriedade. O banho rápido até me deixou com mais energia para começar o dia. Talvez esse rapaz tenha mesmo razão. O Diogo sorriu orgulhoso, e os olhos dele brilharam de satisfação. Era bonito ver pai e filho a encontrarem pontos em comum, mesmo sendo tão diferentes. Depois do jantar,
Ficamos os três na sala. O Diogo abriu o portátil e mostrou-nos gráficos e cálculos que tinha feito para acompanhar o consumo de água. Vejam, em apenas uma semana conseguimos poupar quase 30%. Se continuarmos assim, em um mês a diferença vai ser enorme. Eu e o Manuel trocamos um olhar cúmplice. Nunca imaginamos que algo tão simples pudesse causar tanto impacto. E não era só nas contas. Era no clima da casa. Estávamos mais próximos, mais cúmplices, mais atentos uns aos outros. No entanto, apesar da alegria, o meu coração não estava em paz. Havia algo no olhar do Diogo, uma sombra que nem o orgulho nem as piadas conseguiam disfarçar. De vez em quando, ele olhava de soslaio para o telemóvel, como se esperasse uma mensagem urgente. Quando Manuel se levantou para ir descansar, fiquei sozinha com o Diogo. O silêncio instalou-se, apenas interrompido pelo tic-tac do relógio da cozinha. Respirei fundo e arrisquei. Filho, tu andas bem? Tenho te visto. Diferente. Tens estado sempre ao telefone, preocupado. Ele hesitou, mordeu o lábio e desviou o olhar. Mãe, está tudo bem. Só alguns projetos da faculdade. A resposta foi rápida demais, ensaiada demais. Sorri para ele, tentando esconder a inquietação, mas dentro de mim sabia que não era apenas a faculdade. Naquela noite, depois que ele foi para o quarto, fiquei sentada na sala, olhando o reflexo das luzes da rua pela janela. Recordei a conversa com a Helena e o conselho dela. Talvez seja simples, Teresa. Mas havia algo que me dizia que não era. E como se o destino quisesse confirmar as minhas suspeitas, ouvi novamente o som abafado da voz do Diogo, vindo do quarto. Ele falava baixo, mas agora o tom era urgente, quase aflito. Não entendi as palavras. Apenas sentia ansiedade na sua voz. Segurei o encosto da cadeira com força. O meu coração bateu acelerado. O que, afinal, o meu filho escondia de nós? A semana passou devagar, como se cada dia fosse carregado de um peso invisível. O temporizador no chuveiro já fazia parte da nossa rotina, e as contas realmente estavam mais baixas. Mas o meu coração não descansava. Cada vez que o telefone do Diogo tocava, eu sentia um frio na barriga. Numa noite chuvosa de sábado, estávamos todos reunidos na sala. O Manuel adormeceu no sofá depois de ver o noticiário, e eu fiquei a arrumar umas revistas. O Diogo levantou-se discretamente e foi para o quarto, com o telemóvel na mão. Desta vez, decidi segui-lo. Caminhei devagar até a porta entreaberta e ouvi a sua voz. Não estava zangado, mas falava com firmeza, como se quisesse convencer alguém. Sim, eu já testei em casa. Funciona. A poupança é real. Mas ainda não sei se devo falar com a minha mãe. Senti o coração disparar. Quem era do outro lado da linha? Do que falava ele? De repente, o chão pareceu fugir debaixo dos meus pés. Entrei no quarto de rompante, sem conseguir esperar mais. O Diogo assustou-se e desligou o telefone de imediato. Olhou para mim como um menino apanhado em flagrante, mas os seus olhos mostravam também algo maior, determinação. Mãe, eu ia contar-te. Mas queria ter a certeza primeiro. Sentei-me na beira da cama, sem saber se devia estar zangada ou orgulhosa. Contar-me o quê, Diogo? O que estás a esconder? Ele respirou fundo, colocou o telemóvel de lado e pegou nos papéis e esquemas que estavam espalhados pela sua secretária. Mãe, eu não inventei só um temporizador de duche. Estou a trabalhar num projeto maior com colegas da faculdade. Queremos criar dispositivos acessíveis para que qualquer família em Portugal possa economizar água. Se der certo, podemos apresentar numa feira de inovação em Coimbra. Fiquei em silêncio. Por um lado, o alívio de não ser nada perigoso. Por outro, a surpresa de descobrir que o meu filho carregava dentro dele uma ambição tão grande. Mas por que não me disseste logo? Perguntei, com a voz embargada.
Porque tinha medo que achasses uma maluquice. Queria provar primeiro que funciona. E agora já temos resultados reais. Graças a ti. As lágrimas vieram-me aos olhos. Abracei-o forte, sentindo o coração quase explodir de orgulho. Diogo, tu não tens ideia do quanto me orgulho de ti. Nesse instante, Manuel apareceu à porta, ainda meio sonolento, mas ouviu o suficiente para perceber. Sorriu, orgulhoso, e disse com seu jeito simples: Ora, se fores mesmo mudar o mundo, começa por este prédio. Aqui o pessoal gasta água como se fosse infinito. Rimos todos, e por alguns minutos a casa encheu-se de uma alegria diferente, uma luz que vinha do futuro. Mas quando a noite caiu, e eu já estava deitada, ouvi o telefone do Diogo vibrar novamente. Desta vez, a voz dele soava nervosa. Eu sei que a apresentação está marcada. Mas e se não correr bem? E se descobrirem que ainda não estamos prontos? As palavras dele gelaram-me o sangue. Percebi que o meu filho estava a entrar em algo maior do que eu podia imaginar. E ali, no escuro do quarto, compreendi que a verdadeira história ainda estava apenas a começar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.